Olá, meus amigos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Mas o objetivo que hoje estamos aqui reunidos é para trabalhar algumas informações referentes ao conceito de formas do relevo, ok? Este conteúdo é um conteúdo comum aos alunos do ensino médio, principalmente do primeiro ano, mas não é desperdiçado para quem está no segundo ano e também no terceiro ano, já que estão se preparando para fazer as provas de concursos e vestibulares. Então, meus amigos, o conceito de hoje que vamos trabalhar é muito simples e ele faz com que nós possamos entender um pouco mais sobre a estrutura física do planeta Terra. Tá? Então, qual é a nossa meta de hoje? Trabalhar com aquelas tradicionais formas do relevo. E o que vocês entendem sobre o relevo? Antecipando um pouquinho, nós vamos trabalhar aqui sobre o que é relevo terrestre. Na verdade, relevo significa forma da superfície terrestre. Esta paisagem que você está observando aí neste primeiro momento mostra exatamente isso. Uma cadeia de montanhas? Ou será que é um planalto? Ou será que é uma planície ou uma depressão? Enfim, ao observar as paisagens, que é um conceito geográfico, você pode fazer uma análise do que você está observando. E a partir da aula de hoje, vamos trabalhar exatamente com as configurações de classificação dos tipos de relevo. Então vamos lá, beleza? Então, meus amigos, o que vemos hoje? O relevo é a expressão e a modelagem da superfície terrestre. É resultado de uma infinidade de acontecimentos que marcaram a história geológica da Terra e que se encontra em constante dinamismo e transformação. Até porque a nossa casa, chamada planeta Terra, não é uma casa parada. Ela passa por constantes transformações e mudanças, é claro, na sua configuração natural. Assim, vai ser expressada nesta transformação vários acontecimentos de ordem geológica, que há muito tempo formaram as depressões, dá para observar aqui uma imagem, as planícies e também os planaltos. Não está aqui representado, mas está no próximo slide, o exemplo das depressões, ok? Então, assim, esse relevo ele pode ser expressado através da história, através dos desníveis, das suas diferenças de altitudes, das suas fisionomias e de todos os elementos que compõem e que também dão forma às paisagens. Então, meus amigos, vamos entender um pouquinho mais desses conceitos. Para melhor compreendermos a estrutura da superfície, foi elaborada uma classificação responsável pela divisão do modelado terrestre. Isso pode ser considerado em 4 diferentes formas do relevo. O primeiro que vamos falar aqui leva em conta as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Não é que só existem essas formas de relevo, tá? É porque essas são as mais comuns e as mais faladas que podemos aqui representá-las, tá bom? Então, essas tipificações são importantes não apenas para o entendimento do meio natural, mas também da sua influência sobre as atividades humanas. A ocupação da população ela fica muito mais favorável onde tem as condições para a sua construção, para o seu modo de vida, para a sua condição de adaptação. E não é fato que isso vai ser todos os lugares de ocupação. As montanhas, principalmente aquelas mais acentuadas, não vão favorecer a ocupação da população. Assim também os planaltos, muito escarpados, ou seja, muito íngremes. Entre essas configurações, aquelas que vão ficar mais fáceis para ocupação populacional são, claro, as planícies. Não é? Então, para trabalhar com cada conceito, vamos pegar aqui as montanhas. As montanhas são um tipo de relevo caracterizado pelas suas acentuadas elevações, ou seja, é a parte da superfície que apresenta as maiores altitudes e as mais intensas declividades. Quando elas se apresentam em conjunto extenso, em termos de expansão territorial, recebe o nome de cadeias montanhosas. Aqui cabe dar o exemplo das cadeias de montanhas que podem ser chamadas de cordilheiras. Então, temos aqui na América do Sul a famosa Cordilheira dos Andes e no continente asiático a famosa Cordilheira dos Himalaias, onde fica a maior montanha do mundo, que é o Monte Everest. Tá bom? Então, no próximo slide, vamos ver o quê? Os planaltos, que são áreas com uma relativa altitude e uma superfície mais ou menos plana,
com limites bem nítidos, estes geralmente constituídos por escarpas ou serras, que é justamente o conceito que vamos falar na próxima aula. Mas, rapidamente, as escarpas e serras são formações que estão na base do planalto, ou seja, quando o planalto começa a ganhar a sua altitude, nós vamos encontrar as escarpas e as serras, que estão associadas com a sua declividade, ok? Então, apesar de serem entendidos como áreas planas, não tão planas assim, as suas superfícies são mais acentuadas do que as das planícies, com um maior número de serras e ondulações em suas paisagens, além de ser do tipo de relevo onde encontramos as famosas chapadas. E o Brasil, é claro, tem muitas para ser colocado aqui como exemplos. Não é? A exemplo da Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros e a grande e famosa, lá na Bahia, a Chapada Diamantina. As planícies, amigos, são áreas com uma fisionomia mais plana, ou seja, com uma paisagem menos acidentada que, por possuírem altitude menores do que os dos tipos anteriormente apresentados, recebem uma grande quantidade de sedimentos, vindo, é claro, da influência das inundações dos rios. Então, esses são provenientes dos desgastes das outras formas do relevo, ou seja, as áreas mais altas acabam sofrendo com a erosão, que perde os seus sedimentos que vão ser depositados nas áreas mais planas, que podemos aqui colocar das famosas bacias sedimentares, que comumente são nas áreas de planície. Tá bom? As planícies são, em geral, o tipo de relevo mais propício para a ocupação humana. No entanto, regiões mais próximas dos cursos dos rios, ou seja, dos cursos de água, existem os riscos de enchentes. Haja vistas que os rios, em períodos de cheia, podem expandir-se muito rapidamente sobre vastas áreas, pois não há uma declividade muito acentuada no relevo, capaz de deslocar rapidamente as águas para outras áreas. Então, neste caso, acaba formando o que chamamos aqui de planícies de inundação. Esse assunto ele pode ser mais aprofundado em leituras que vocês podem encontrar numa vasta bibliografia de geografia. Claro, se vocês quiserem, podem acompanhar as próximas aulas que vamos falar com detalhes sobre estes assuntos. Tudo bem? E as depressões? Bom, meus amigos, são regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes, que são mais baixas do que do nível do mar. E também podem ser mais baixas ao seu entorno. Possuem geralmente uma superfície plana ou côncava, uma vez que passaram por um longo período de erosão e que agora se caracterizam pela predominância do acúmulo de sedimentos, provenientes, é claro, das regiões circundantes. Então, para simplificar, as depressões são formações do relevo mais baixas em relação às áreas vizinhas. Existem dois tipos de depressões. As depressões absolutas, que são aquelas que se encontram abaixo do nível do mar, a exemplo do Mar Morto. Assim também temos aqui o Mar Cáspio, né, para colocar um exemplo bem nítido, com uma certa formação de uma depressão, né, absoluta. E há também as relativas, aquelas que são as mais baixas do relevo ao seu redor. Então, as depressões, elas são caracterizadas por serem áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas, podendo ser absoluta, quando está abaixo do nível do mar, e relativa, quando elas estão já em áreas mais altas, portanto, mais baixas em relação com as suas áreas vizinhas. Então, uma informação bem valiosa que vale colocar aqui sobre as depressões. Elas costumam acontecer de duas formas. Desculpa. A primeira é pelo seu desgaste ou erosão ao longo de milhares de anos, o que é causado pela sua composição menos resistente do que as de outras áreas. E a segunda é pelos movimentos epirogenéticos da Terra, quando uma região lentamente afunda em razão das forças endógenas da Terra. Ou seja, isso está ligado com a formação do planeta Terra há bilhões de anos da sua própria história. Ou seja, as forças que a natureza possui dentro do contexto interno da Terra permite fenômenos, como aqui exemplo, né, do movimento epirogenético, acontecer.
permitindo o afundamento de certas áreas, promovendo as suas características de depressão. Então, essas informações que estamos compartilhando aqui têm o objetivo de simplificar conceitos da geografia física, levando em consideração a parte da estrutura do relevo terrestre. Então, este assunto ele pode ser mais densamente pesquisado por vocês, e, é claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui comigo, que podemos trabalhar de forma mais pontual. Então, eu quero agradecer a todos vocês aqui que estão presentes nesta aula, e, olha só, não fiquem sem estudar. Dediquem bastante aos estudos, que tudo vai dar certo. Muito obrigado, amigos, e até a próxima aula.